Então, gente, tudo bom? Eu sou Isadora e eu faço parte do Laboratório de Gênero, tá bom? Que é coordenado pela professora Lidiane Cavalcante. E hoje a gente vai estar falando sobre o Dia da Visibilidade Lésbica, né? Muitas pessoas podem estar pensando, mas por que falar disso? Qual a importância disso? Assistam a live que vocês vão entender. É muito importante falar sobre a visibilidade dessas mulheres porque elas foram invisibilizadas por séculos, sabe? Foi um período muito longo ali de invisibilidade das mulheres lésbicas e que acontece até hoje, tá bom? Muitas vezes elas são negligenciadas. Quando eu falo historicamente, né, nesse sentido, é porque eu já fiz uma pesquisa direcionada justamente, né, para desvendar a história dessas mulheres. Onde elas estavam, onde elas não estavam na história, né? Por que elas não são citadas? Elas foram silenciadas, elas foram silenciosas, elas existiram, elas não existiram. Bom, e hoje a gente vai tratar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre a importância do Dia da Visibilidade Lésbica, tá bom? Como realmente chegamos a ter uma data realmente pra gente comemorar, né? E hoje a gente vai ter a Roseli Pinheiro, que faz parte do Fórum de Mulheres, que é uma mulher maravilhosa, que vai estar falando aqui também sobre todo esse contexto, e também a Sebastiana Silva, que é gerente, tá bom? Do setor de diversidade de gênero, tá bom? Da Sejusc. Tá aqui o convite para ela entrar, para a gente começar com ela. A gente vai ter uma sequência, tá bom, de 3 perguntas para a gente ter um pequeno roteiro para que vocês possam mesmo entender, tá bom, todo esse contexto, o que realmente significa essa data, tá bom? Só esperando ela se conectar. Acho que foi. Oi, Roseli. Tá? Para a gente começar com ela. Tudo bom? Oi, Isadora. Uma sequência, tá bom, de 3 perguntas para a gente ter um pequeno roteiro para que vocês possam mesmo entender, tá bom, todo esse contexto, o que realmente significa essa data, tá bom? Estou esperando ela se conectar. Oi, Roseli. Oi, espero que vocês consigam me ouvir. Tudo bem, Isadora? Tudo bom, estou te ouvindo. Muito bom. Primeiramente, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Laboratório de Gênero e da Universidade Federal do Amazonas. Eu estive aí enquanto era o A, né? Só a Universidade do Amazonas. Oi, Roseli. Já faz tempo. Já faz tempo. Estou te ouvindo. Então, Roseli, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, tá bom? Falasse um pouco sobre você, para a gente poder começar. Bom, gente, eu sou a Roseli Pinheiro, eu sou mulher, negra, lésbica, né? E depois eu sou profissional de algumas áreas, então em educação, em comunicação, e eu estou tentando aí, né, através do turismo e da turismologia, né, me tornar, então, docente, né, em uma universidade, seguindo aí um caminho tão áspero como ser homossexual, feminina, né, e tentando galgar nesse mundo, né, também ter um lugar nessa chuva, né, porque no sol a gente já está demais há bastante tempo. Deixa eu trocar aqui de áudio para que a gente melhore esse nosso bate-papo. E agradecendo aí, então, esse espaço para vocês descobrirem um pouco ou redescobrirem, né, quem faz a cena lésbica na cidade. E quando a gente fala nessa cena, é essa cena de militância, de ativismo, né? Também essa cena cultural, tem muita gente boa, muitas meninas, muitos meninos, muitos homens, mulheres maravilhosos e que
ao longo desses anos não tiveram visibilidade, mas são importantes, foram muito bem aproveitados, mas não foram, como eu posso dizer para vocês, seus créditos não foram pagos, como a gente diz no jornalismo, né? Seus créditos não foram devidamente pagos só pelo simples fato de serem homossexuais, ou masculinos, ou femininos, né? Ou serem pessoas trans. Então, eu sou uma dessas pessoas, né? Que sempre possibilitei que as outras fossem adiante e eu ficasse sempre na retaguarda. E teve um momento que eu disse, não, eu também tenho que estar ali adiante, né? Porque, afinal de contas, todo esse conhecimento também está comigo, não é? E eu tenho que honrar também as minhas ancestrais, os meus ancestrais. Quem veio antes de mim, né? Quem me deu essa base para eu estar aqui hoje? Né? Será que eu, direto ou indiretamente, não fui a base da Isadora Lima, né? Que também é outro ser maravilhoso, assim, que tenho muito orgulho de estar aí, e também dentro dessa mesma universidade que um dia eu estive, né? E que em algum momento eu vou chegar e vou dizer, doutora Isadora Lima, e por que não, né? Eu posso não chegar um dia. receba, né? E todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que são homossexuais ou são heterossexuais, né? Que se sintam honrados em ser as pessoas que são, mas que também sempre honrem os nossos antepassados. Então, de uma história dessa que a gente também vem enquanto militância estudantil, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Então o Brasil pegando fogo com um monte de coisa, e não era diferente aqui na nossa Amazônia também, né? Na cena política, na cena cultural, e os movimentos sociais daquela época, embora poucos, mas muito aguerridos, e começaram a nos sondar, né? Dizer, olha, vocês estão em locais importantes, ou então tentando chegar, ou então nos dando força para chegar lá. Seria importante que vocês não esquecessem que existe um ativismo, né? E é um ativismo de militância social, que você tem que vir para a rua, mas antes de chegar na rua, você tem que ter muito preparo. E, por incrível que pareça, Isadora e a todos que estão nos escutando, aí nos ouvindo, nos assistindo, era muito raro nós termos esse momento de insight. Espera aí, se preparar para ir para onde? Para ir para a rua? Como assim? A gente vai fazer manifestação, gente, não precisa preparo. Gente, precisa preparo. Por exemplo, nesse momento nós estamos nos preparando para retornar às ruas. Sim. Nós sabemos que o coronavírus está aí, mas agora nós já estamos recebendo informações, nós também estamos pesquisando como enfrentar esse coronavírus que está aí fora, mas que também pode viajar para dentro da nossa casa a qualquer momento, né? E nos levar de uma hora para outra também. Então, nós estamos nos preparando para justamente voltar para as ruas, nas manifestações, muito mais planejadas, muito mais estratégicas, e agora também para enfrentar um ser invisível. E nós temos que ter todo o respeito por ele, ou por ela, né? Sabe lá qual é o gênero disso. Mas o fato é que nos fez, de repente, parar e dizer, cara, como pode uma coisa invisível, um serzinho de nada, dizer, para aí, humanidade, preste atenção no que vocês estão fazendo. Preste atenção em quem vocês estão se dizimando, né? Matando uns aos outros, desaparecendo com a história um dos outros e uma das outras, né? Só, parem aí. Enquanto vocês não pararem e não perceberem o quanto vocês são importantes, não somente para a humanidade que nós representamos nesse momento, mas para todo o universo que nós estamos agora nos exibindo em dizer que vamos trilhar, né? Então, tem um monte de empresas privadas, olha o capitalismo aí, já até mapeando espaço para dizer onde eles e elas vão ficar. E, Isadora, eu pergunto para você, né, minha anfitriã, e para os demais que já estão aí no canal. E nós, onde é que vamos ficar nessa história? Onde é que os homossexuais vão ficar nessas histórias também? E quantas vezes nós somos invadidos, né? E nós nunca contamos as nossas histórias? Pela perspectiva, né? Pelo olhar de quem foi invadido. Nós deixamos a história ser contada porque nos invadiu. Sim, a gente deixa nos degradou. Ser contada muitas vezes por homens que sequer
imaginam o que é a nossa realidade, né? Porque por muito tempo eles dominaram a escrita da história, eles ditaram o que estava sendo escrito. E ainda continuam fazendo isso, né? Continuam fazendo isso. Eu estava analisando ontem com essa questão de lives, agora desde o mês de abril, que começou a ter um volume muito maior, né, na internet, até ali março, nós ainda estávamos um pouco tímidos e tímidas, mas como os homens dominaram também essa cena, né? Gente, nada contra, veja bem, tá? Eu sou uma ecofeminista, sou lésbica ecofeminista. Então, eu respeito todos os seres que estão nesse momento e os que vieram antes de nós, né, e os que virão antes de nós. Mas é uma predominância muito grande, né? Um domínio muito grande do outro gênero e não de nós também, que somos a imensa maioria, né, do outro gênero no planeta. Nós somos o gênero feminino. E ainda tem N gêneros, né, entre o masculino e o feminino. É como eu costumo dizer, gente, há sexualidades. E há N, né, sexualidades. Dentro dessa sexualidade, quando chega na homossexualidade, aí é que as coisas ficam mais lindas ainda, né? E ainda tem a discussão e a consolidação de gênero, das identidades de gênero. Agora não é só ideia, a gente já fala no plural. Isso é muito bom, porque quanto mais nós pluralizarmos, é melhor a nossa convivência. A gente para de, né, olhar tortinho assim para um lado, olhar para o outro. Verdade. Mas, assim, a gente está falando sozinha? Cadê esse pessoal? Então, Roseli, uma pergunta, né, principalmente relacionada à data que a gente está falando, que é a identidade lésbica, eu acho que é uma pergunta que para alguns pode até parecer boba, mas não é. Qual é o real significado dessa data para nós, mulheres lésbicas? Qual é o real significado? O que aconteceu para a gente ganhar uma data realmente em que a gente possa falar, nessa data é nosso dia de visibilidade, que as pessoas nos vejam como um indivíduo, né, um sujeito realmente de direito. Como que isso aconteceu? Olha, eu estava esperando a Tiana, para a Tiana fazer essa memória, né, porque ela faz muito melhor do que a gente. Mas Tiana, é o seguinte... Se puder mandar o convite também, a gente já pode colocar as duas ao mesmo tempo. Maravilha, né, Tiana? Que eu não queria, né, entrar na seara, mas vamos lá, enquanto ela não entra. Continua ainda a discussão, né, para os grupos de lésbicas e de mulheres bissexuais que vêm sendo constituídas desde os anos 2000, né, e nós já estamos há 20 anos nessa caminhada, e muito felizes de ter pessoas, principalmente mulheres jovens, né, ou pessoas jovens, já que as mulheres transexuais também estão vindo para esses estudos do que é homossexualidade feminina, e elas têm que saber isso, né, o que é essa identidade de gênero também, né, e elas têm também que ter essas datas, esses marcos. Gente, são 2 marcos que nós temos no mês de agosto, que nos, como se diz, que nos impele a ter os estudos da lesbianidade no país, e também buscar além das nossas fronteiras, né? Além das nossas divisas enquanto estados e além das nossas fronteiras, enquanto país. O fato é que ao 18 de agosto, que é o dia do orgulho lésbico, né? Esse é um marco importante. Por quê? Houve um momento, depois ali do Stonewall Inn, isso já era nos anos 70, aqui no Brasil, se não me engano, em 1976, e, de repente, as mulheres lésbicas daquele momento, no Rio de Janeiro, se viram cerceadas em divulgar a sua, né, literatura produzida por elas, os informativos produzidos por elas, né, as nossas histórias já naquele momento, dentro de um reduto que era lésbico, que era nosso. Você está entendendo? De repente a gente criou um lugar, né, onde a polícia nos incomodava, mas a gente sabia driblar, onde todas as forças conservadoras também nos caçavam, mas a gente sabia onde se esconder. E um desses lugares começou a ficar famoso, que foi o Ferros Bar, né? Então, chegando um belo dia, nós recebemos a ordem de que não podíamos mais, como se diz, falar,
Nós não tínhamos mais direito à voz, a nos expressar. Nós podíamos entrar, beber, né? Então o pink money era bem-vindo, então o nosso dinheiro era bem-vindo, mas a nossa voz política, voz de reivindicação não era bem-vinda. Como assim? Se nós criamos esse local, se nós enriquecemos o dono desse local aqui, né, com a nossa presença, com o nosso dinheiro, e até também com as nossas manifestações, em dizer que nós existíamos, que esse também era um local, era um ponto de referência, quem quisesse vir para se reunir e até para descobrir o que era o mundo da lesbianidade naquele momento, né, poderia vir até nós, e de repente foi dito, olha, fiquem aí com os seus blá 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 do lado de fora, com suas escolhas políticas do lado de fora, com seus jornaizinhos que abrem os olhos demais das pessoas, fiquem do lado de fora. A gente quer vocês aqui desse lado, mas se vocês ficarem caladas, dedicando, paquerando, o que for que seja o ando, né, o gerundismo da época que nos deixassem caladas. Eles não queriam nos ouvir. Só que nós dissemos não, de forma nenhuma. E também começamos a fazer o nosso Stonewalling, né? Então, a nossa forma de reivindicar. Se é para ir para o enfrentamento, bora para o enfrentamento. Aí a gente passa tanto tempo driblando a polícia, né? E até fazendo todo um trabalho para salvar os outros irmãos homossexuais também, e trans, e pessoas trans, para não bater nas benditas grades, aí vem que a gente enriquece e chama a polícia para nos levar embora. Olha só. E aí vem a pergunta, né, Isadora e demais internautas. Onde é que está o nosso orgulho nisso, hein? Fomos proibidas de nos manifestar no Ferros Bar, foi 18 de agosto, é o dia do orgulho lésbico. Mas aí, uns 20 anos depois, 22 anos depois, é por isso que a memória da Tiana é necessária aqui, veio o Senali, né? Que é o Seminário Nacional das Lésbicas, que hoje em dia já não se chama mais Senali, né? Já é o Senalese, né? Ou Senalesi, Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, ok? Então, nós, cada vez mais, procuramos estudar quem nós somos, conhecer onde nós estamos. A partir desse 18 de agosto, nós começamos a perceber como ao mesmo tempo nós éramos unidas e ao mesmo tempo nós éramos desunidas. Sim. Não é diferente, não foi muito diferente no cenário, não, tá? Em que pese o 29 de agosto de 1996 ter sido um marco em nós realizarmos esse seminário nacional, em reunir, saber de onde quem são essas mulheres, quem faz ativismo pela homossexualidade feminina no Brasil, não é? E como é que nós vamos não nos contrapor, mas pelo menos haver contrapontos, não é? Nesse avanço tão rápido do domínio dos homens gays também, porque eles estavam em todos os lugares, já em todos os cenários. Para você ter uma ideia, e não levava embora houvesse uma certa abertura nesses anos 70, que a gente já está falando na questão de mídia, né, na qual eu estudo um pouquinho, então a gente via artistas, né, do que agora é uma grande rede de TV dentro do Brasil, apresentando quadros humorísticos, né, professora Lidiane, com estereótipos, né, homossexuais estereotipados. E nós sempre acabávamos do lado ruim da história, né? Outra coisa, grandes artistas, e de fato até homossexuais, né, e não podiam se revelar, eram na sua pessoalidade, mas não no seu lado profissional. Não podia dizer que eram homossexuais, mas serviam de escada, né, principalmente no humorístico. Então, escada é aquele artista, né, em tamanho menor, de estrelato, que vai, então, dar o grande, né, vai entregar a grande fala ou o grande momento, né, daquela piada,
né, daquela mensagem jocosa que quer se passar. E, particularmente, quando eu era adolescente e depois a minha juventude, né, a minha vida adulta jovem, quando eu me percebo homossexual feminina, isso já me incomodava, e depois que eu comecei a estudar sobre mim, né, e quem eu era, isso passou a me incomodar muito mais. Poxa, nós somos muito mal retratados. E se os homens, né, gays que estavam ali, principalmente na mídia, na televisão, que era o que a gente tinha naquele momento, já passava uma imagem estereotipada para a sociedade, e ao mesmo tempo dizendo assim, não, esse aí é o lugar de vocês, nós reconhecemos vocês, até toleramos vocês na sociedade, mas fiquem aí nesse lugar, entendeu? De palhaços e palhaças. Eu digo, mas como? Ah, e outra coisa, retratar as mulheres lésbicas com um estereótipo masculino assim, e de uma forma tão desrespeitosa, Sim. né? E como se nós fôssemos agressivos, destruidora de lares, Isadora. Sim. Né? Quantas e quantas vezes eu não fui apresentada, né? E eu queria realmente que as pessoas já soubessem da minha verdade no primeiro momento, para não ter, né, impressões erradas, nem uma tentativa, né, de disse-me disso depois. E as pessoas... Eu lembro que uma vez eu entrei num banheiro de uma repartição pública e nós estávamos no meio justamente de um momento de conversa sobre nós, sobre homossexualidade, né? E eu senti as mulheres dentro do banheiro se afastarem de mim. Olha só, eu tinha recebido aplausos na mesa de abertura, né? Fiz a minha participação, mas no momento que eu entrei no banheiro, as mulheres se afastaram de mim. Sim. Isso é uma realidade que dói pra gente e as pessoas tá errado. Não têm uma ideia. Exato. Então, por algo que a gente sequer tenha... Ninguém escolhe. Então, com esse exemplo, ou seja, nós estávamos na mesa de abertura para fazer o tal do evento, isso aí foi no início dos anos 2000 que isso ocorreu comigo, né? Mas quando fui no banheiro, então nada do que a gente falou ali na mesa, não adiantou os aplausos que eu recebi, não adiantou a apresentação belíssima que nós levamos, entendeu? E a gente, lésbicas nunca andam sozinhas, principalmente lésbicas pesquisadoras. Isso né? É verdade. E, cara, então não adiantou nada da gente ter falado ali. Não adiantou. E por isso as datas, por isso esses marcos têm que existir, Isadora, e quem está nos assistindo, professora Lidiane, né? Por isso essas datas têm que existir. Porque, pessoal, somos nós. Nós somos seres humanos normais. Tem aspectos que nos diferenciam. E esses aspectos, na imensa maioria das vezes, precisam dizer e ser, como é que se diz? Precisam ser explicados, precisam ser evidenciados para nós mesmos. Né? A nossa pessoalidade não diz respeito a ninguém. O que tem que ser explorado, como se diz, né, do lado de fora, ou seja, o que não é doméstico, né, o que é público, é o que nós podemos oferecer, né, para contribuir socialmente. O que a nossa sexualidade, na nossa pessoalidade, no nosso foro íntimo, vai contribuir? Mas, pasmem vocês, a gente não deixa um local de reunião onde não tenham pessoas que não sejam homossexuais, então elas podem ser heterossexuais, elas são assexuais, ou seja, muitas delas não sabem nem o que são ainda, mas sem perguntar a nossa pessoalidade. É incrível como nós ainda criamos essa curiosidade, e não era mais para ter essa curiosidade exacerbada sobre homossexualidade, identidade de gênero, né, e nem a própria heterossexualidade. Parece que a gente se não era para ter. Como eu posso dizer, um pequeno objeto a ser estudado e analisado como se nunca tivesse sido visto por ninguém. E nós ofendemos quando nós vamos, quando nós oferecemos uma pesquisa sobre nós mesmos. Você já percebeu isso? Sim, já percebi. Não fale disso, não. Você já sabe disso. Mas sim, porque eu sei. É que eu devo passar.
Qual a importância da academia, né? E aí são questionamentos que eles fazem pra gente Uhum, sim, realmente lutar, resistir, persistir e mostrar, não, a gente está aqui e a nossa história é essa, não é bem do jeito que você está pensando, né? Eu vou passar verdade, verdade. para ela dar a parte dela em relação à data, tá bom, Roseli? Não sai não, Uhum. tá bom? Não, estamos aqui. Oi, Tiana, Hello! tudo bom? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, tá me ouvindo também? Também, tô te ouvindo. Que bom, quanto tempo essa pandemia, hein? Pois é, né? Essa pandemia que nos afasta, mas ao mesmo tempo nos acolhe através da internet, né? E aqui Sim, muito feliz pelo convite da nossa querida professora Lidiane de estar compartilhando essa mesa com a nossa querida Rosali Pinheiro, que é uma guerreira entre nós. E eu estava aqui acompanhando ainda há pouco a fala de vocês, essa interação foi assim, é maravilhoso ver vocês, nos ver, na verdade, né? Nessa luta que é cotidiana nossa. Então, assim, quero agradecer aqui o convite, o laboratório, uma ferramenta importante para a gente estar pesquisando, refletindo e debatendo as questões de gênero e da sexualidade, né? sim. Então, Tiana, como a Roseli ela deu a participação dela relacionada à pergunta que eu fiz, né, sobre o que significa essa data, eu queria que você falasse também do seu ponto de vista. A gente ouviu o ponto de vista da Roseli, então é importante que a gente também ouça o teu ponto de vista, já que você tem uma experiência muito maior, até mesmo por estar Poxa, dentro da gerência de diversidade de gênero. poxa, é uma honra. Na verdade, eu defino essa visibilidade, essa data, como uma data de resistência. A nossa história de movimento lésbico no Brasil nos ensina muito bem isso. A Rosali colocou ali muito bem. E a nossa luta ela começa lá em 79, 1979, né, a partir da criação do primeiro grupo homossexual do Brasil, que foi o Somos. Né? E dentro do Somos, nós tínhamos um subgrupo chamado Lésbica Feminista. E aí, para você ver como é que é a história e até hoje ainda se repete, né? Se criou esse subgrupo para debater dentro do movimento LGBT, naquela época, a questão do machismo, da lesbofobia, do sexismo. E os nossos companheiros de militância naquela época, né, não concordavam, achavam e nos chamavam de histéricas. Né? Então, as mulheres lésbicas daquela época, elas se retiram do Somos e criam o GALF, né, que é grupo, começa o grupo de mulheres lésbicas. Então, assim, a partir da década de 80 que nós conseguimos a nos organizar. E, na verdade, até hoje estamos nessa organização, porque a gente percebe que dentro dos movimentos, como Rosali colocou ali perfeitamente, a questão de estar numa mesa, falar, ser aplaudida numa mesa, mas quando você se prepara no banheiro, as pessoas se afastam. Isso é muito comum ainda nos dias de hoje. Né? E aí, assim, as pessoas não se percebem que estão praticando uma violência naturalizada. Né? Então, essa data para nós é uma data importante para relembrar aquelas companheiras que iniciaram essa luta lá na década de 70. Né? Como Roseli Hort, que foi a grande mobilizadora, né, do Ferros Bar, que é onde nós tínhamos fanzines, que era o Xana com Xana, né, que falava da especificidade das mulheres lésbicas. Né? Como isso foi importante? E ao passar dos anos, acho que a gente precisa, sabe, Isadora, resgatar essas criações, essas artes. Né? Eu tenho alguns fanzines do Xana com Xana que é muito atual. Olha, foi lá na década de 80, mas é muito atual, necessário para que a gente leve informação sobre nós, né? Sobre saúde,
sobre violência doméstica, violência familiar, né? Então, assim, essa data é essa reflexão. Que sociedade hoje nos acolhe e como que nós podemos pensar estratégia, diretrizes, né, para que a gente possa promover a cidadania das mulheres lésbicas? Qual é as ferramentas que nós podemos utilizar? Que pesquisa hoje estão sendo feitas para essas mulheres, né? E aí eu fico assim, me questionando, porque assim, para nós que hoje estamos, a gente precisa entender o que é privilégio, né? E algumas de nós, como quem conseguiu fazer um curso superior, que está hoje muito bem empregado, que tem uma cor de pele clara, que passa desapercebido, né? Não enfrenta lesbofobia. Tem aquele estereótipo mais feminino, né? Tem a questão do estereótipo, a gente está falando da questão. Foi muito interessante quando a gente realizou o segundo workshop da visibilidade lésbica pela secretaria, e tinha uma moça que ela me impactou muito. E ela tinha um trejeito bem masculino, né? Bem masculino. E ela, na fala dela, ela foi bem enfática, né? Ela disse, olha, vocês estão me vendo aqui que nem um boy, né? Menininho, cortadinho e tal, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos que a minha mãe, olha só as violências, que a minha mãe não deixa eu criar eles. Mas eu não quero ser homem. Eu sou mulher. Eu gosto de mulher, né? Então, ela sofre uma violência não só social, é psíquica, né? É física, todas essas coisas. Então, a data de amanhã, 29 de agosto, ela é simbólica porque nós somos símbolos da resistência, né? E aí eu me lembro aqui que eu, quando iniciei a minha militância em 2000 e firmei mesmo a minha militância a partir de 2003, quando eu participei do 11º Encontro Brasileiro, o EBGLT, foi que a gente percebeu que nós somos invisibilizadas pelos nossos companheiros de luta, né? Nós estávamos no encontro brasileiro com 570 e poucos delegados como voluntária. Você sabia quem são essas mulheres? A Liliana, que era também da GLT na época, associação, e a Cisa. Só eram nós 3, né, ali. Mas nós não estávamos como delegadas, nós estávamos como voluntárias. E as líderes do movimento nacional lésbico fizeram a revolução. Perguntaram, não tem lésbica no Amazonas? Cadê as lésbicas da associação? Na plenária central. Os gays, eles ficaram assim meio revoltados, né? Porque nós questionamos isso. Aí eu tenho muito claro na minha mente ainda essa imagem, porque chegaram para mim e disseram assim, não era o que vocês queriam ter visibilidade? Pois a partir de hoje quem vai representar a região norte é vocês. Dizem aí quem é o nome de vocês 3 que vai representar a região norte. Era um desafio. Então, assim, para nós é resistência porque a gente precisa ainda lidar, dialogar, debater e refletir com o movimento feminista, com o movimento negro, com o movimento LGBT, né? Apesar que nós temos alguns avanços, quando a gente traz o Voltou. Mano, a internet também aqui já estava nervosa, porque a internet não estava funcionando, o meu suporte não estava me ajudando. Eu digo, meu Deus do céu, mas enfim, deu um jeitinho aqui e tudo funcionou. Né? Pois é isso, Isadora. Essa data, ela nos remete a essa resistência.
Então, a partir de 96, no primeiro Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas, no Rio de Janeiro, que teve a participação de 100 lésbicas, foi com que a gente começou a avançar, né, dentro dessa discussão. Mas não é uma discussão, eu posso dizer assim, é uma discussão tranquila. Não, é luta. Sempre vai ser luta. Né? Porque a gente não vive uma sociedade, uma cultura social para a gente entender a especificidade dos segmentos LGBTs. Nós temos uma especificidade muito importante dentro do segmento lésbico, né? E dentro das outras letrinhas também. Mas a gente entender que o mês de agosto, o agosto lilás, o outubro rosa, nós precisamos falar sobre as mulheres lésbicas e bissexuais. Né? Nós precisamos falar sobre nós todos os dias, na verdade. Porque isso muda muito. A gente já está falando de 4 gerações, praticamente. São 4 décadas de luta do segmento lésbico no Brasil. Né? E, a partir disso, criou-se os mecanismos que são. O cenário é um marco histórico para todos nós. Depois passou as conferências, né? Onde nós estamos lá garantindo. E olha só como é interessante a história. A questão das conferências é a reivindicação do movimento lésbico de trans que fosse dividido por paridade de gênero. Tinha que ser, isso já vinha reivindicado desde os encontros lá na década de 70, 80. A reivindicação do movimento lésbico era a questão da efetividade, mas também a questão da equidade, da paridade nas participações dos encontros nacionais. Isso foi uma das grandes debates na primeira conferência em 2008, porque nós queríamos paridade de gênero, que não é igualdade. Porque quando a gente vai falar de paridade de gênero, a gente está falando só 50% do gênero masculino, 50% do gênero feminino. E nós, lésbicas, temos que dividir os nossos 50% com o gênero feminino, com as bi, com as trans, com as travas, né? Também são nossas manas que estão dentro dessa luta. Então, assim, nós não temos privilégio, nós temos luta, nós temos resistência. Tiana, para a gente continuar, eu queria fazer uma última pergunta, né? E depois a gente vai voltar para a Rosali também, para ela responder essa pergunta. Quais são os maiores desafios que as mulheres lésbicas elas enfrentam hoje? Né? Quais são os maiores desafios que são colocados para elas no mercado de trabalho, na universidade? Né? O que a gente precisa, né, entender em relação a isso? Por que a gente tem tantos desafios e a gente tem que se esconder, a gente tem que negar para poder a gente viver plenamente, né? Porque historicamente a gente tem algumas mulheres que tiveram que se travestir de homens, né, com o estereótipo masculino para vivenciar a sua sexualidade, né? Tem aí Juana Inês La Cruz, que em certo momento fez isso, Henriqueta Faves. Elas viveram esse desafio no momento histórico delas, mas hoje, quais são os desafios que nós temos? Isadora, hoje a gente vive um processo histórico, político e social muito desafiador para todos nós. Isso não está posto só para as mulheres lésbicas, está posto para todas as mulheres. E aí a gente precisa entender a questão de classe. Né? De quem que nós estamos falando que é mais difícil? São as mulheres classe trabalhadora? De que classe trabalhadora são essas? Por mais que as pesquisas informem que mais de 50 e poucos % as mulheres alcançaram o curso superior. Nós somos 77 milhões de mulheres eleitoras, né? Mas a gente percebe que dentro da classe econômica e social, as mulheres que vivem na periferia têm maior dificuldade de entender a questão do que é o estereótipo, de entender o que é essa complexa sexualidade, né, sua identidade de gênero, a sua orientação sexual. Então, assim, hoje está posto para todas nós, mulheres, né, que nós lésbicas somos sim mulheres, apesar que algumas autoras
Dizem que mulheres lésbicas não são mulheres, mas nós somos mulheres. E aí eu quero falar que é criar possibilidades. Eu tive o privilégio de participar, em 2016, do primeiro curso, que foi o curso Pensamento Lésbico Contemporâneo, da Universidade Federal da Bahia, né? E esse ano é o segundo curso que está sendo realizado no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco, que é feminismo lésbico, né? E que a gente vai retratar das autoras. Quem está na academia, né, em vários campos da ciência, e as autoras. E aí a gente passa que tem poucas escritoras brasileiras. Você conhece alguma escritora brasileira? Que fala assim abertamente do ser, da sua lesbianidade, do ser mulher lésbica, né? A gente vai pensar e vai ter que buscar muito lá atrás. Vai. Então, a gente pensar... 2004, que ainda usava o termo lesbianismo, que é o lesbianismo da Navarro. Foi o primeiro livro que veio na minha cabeça. Pois é, mas aí a gente avançou um pouco. Tem algumas que falam, né, de uma forma transversais. Leila Gonzalez é uma delas, né? A história de Filipa de Souza, uma negra, né, que lutou muito dentro do quilombo, né? A história de Odete. Você sabe quem é Odete? Odete Rios? Sim. Eu tenho... Odete Rios foi a primeira escritora lésbica, né, que vendeu mais livros do que o escritor baiano. Qual é o nome dele, meu Deus? Jorge Amado. Você sabia disso? E sabe como era o nome da Odete Rios? Cassandra Rios. Ela era conhecida como Cassandra Rios. E ela vendeu milhões de livros, né? Mas pouco se fala sobre Cassandra Rios, né? Se a gente pensar dentro da cultura, quem foi Ângela Rorô, quem é Ângela Rorô, na verdade, né? A história da própria Martinália, né? Uma mulher negra do samba, da periferia, estereotipada, né? Tem toda essa questão. Mas, para mim, a grande sapatão no Brasil, que fez revolução e como a Rosalie falou, se preparou para esta revolução, não sei se você consegue ver, mas ela está bem ali atrás de mim, ó. Você está vendo? Sim. Foi a vereadora Marielle Franco, né? Sim. E hoje, Mônica Benício, a sua companheira, continua a sua luta. Porque nós precisamos estar dentro desse espaço político. O nosso corpo é político. A nossa fala é política. As nossas vestimentas é política. Hoje eu me vesti assim, ó, para estar aqui com vocês. Em homenagem a Cassandra Rios. Porque ela gostava de usar blazer, sabe? Era uma mulher de classe média, mas ela era uma mulher muito elegante. E ela começou a escrever os seus livros sobre a lesbianidade com 14 anos de idade. E o primeiro livro de Cassandra Rios foi curteado pela mãe dela, né? E, assim, são livros muito, 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 assim, potentes, né? Então, assim, a partir disso, nós precisamos entender que se nós, mulheres lésbicas, negras, e aí mulheres negras, gordas, magras, altas, de classe média economicamente alta, né, que esteja dentro da academia, ou que esteja na periferia, precisamos nos posicionar, precisamos ser crítica, precisamos enxergar quem que nós queremos dentro da Câmara Legislativa, né? Quem que nós queremos dentro da Assembleia? Que mulher é essa que representa o segmento LGBT, o segmento negro, o segmento de trabalhadoras, o segmento acadêmico, que precisa estar aglutinando essas informações
para que ela possa estar lá defendendo os nossos direitos. Entendeu? Então, hoje, nós temos esse desafio. Entender que nós resistimos a 4 décadas de luta pela visibilidade lésbica e que a gente precisa deixar um legado para a próxima geração. E aí eu fico muito feliz, Isadora, de estar aqui com você nessa mesa. Eu conheço a sua história e você seguiu por um caminho que, na minha opinião, foi o caminho mais certo, o caminho da pesquisa. Você é uma das jovens, né, de muitas que nós temos aqui hoje no Amazonas e no Brasil, que vai sim ser uma escritora como Cassandra Rios, falando da nossa especificidade, falando do nosso segmento, da nossa realidade amazônica, porque a gente tem aqui um estado geográfico em dimensões imensas, mas a gente ainda não conseguiu chegar com as mulheres lésbicas que moram lá no interior. É verdade. As comunidades. Eu venho do interior, Isadora. E Sim. quando eu me lembro da minha história com 13, 14 anos, que é na puberdade que começa a desenvolver os hormônios, e você não tem ninguém do seu lado para te dar uma orientação, uma palavra, para falar que não, você não está errada. Você não é fruto do pecado, você não está doente, você não é louca, entendeu? Porque a gente precisa ter que as nossas famílias, que a gente nasce, né? A gente nasce naquela família, a gente não escolheu aquela família, né? A gente nasceu nessas famílias. Muitas das vezes, em alguns momentos, nós somos convidadas a nos retirar dessas famílias. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade heteronormativa, patriarcalista, sexista, misógina, machista, racista. E quando a gente vai entender toda essa complexidade... Você é hétero até que você prove o contrário. Você precisa provar o contrário. E isso é algo que pra gente, às vezes, se torna até cansativo. Tá o tempo todo ele provando e não, eu sou. Chega um momento que você percebe que não precisa mais fazer isso. Né? Exato. Mas aí, a gente também precisa entender, Isadora, que nós, LGBTs, e aí eu digo mais nós, LGBTs como um todo, mas principalmente nós, mulheres lésbicas, que somos assumidamente, perante a sociedade, a família e as nossas religiões, que nós somos as pessoas mais livres, que vivemos aquilo que nós sentimos, mesmo que o nosso sentimento seja invalidado? Não, mesmo que o nosso sentimento casse a nossa liberdade. Porque a gente conhece muitas mulheres que não se afirmam por causa do social, né? Não se assumem. Quantas histórias a gente já não ouviu? Lá no meu trabalho ninguém sabe que eu sou. E todo mundo sabe. Tu sabia que a fulana tá com fulana? Menina, tu nem sabe, deixa eu contar babado. Pois acredita que a fulana ela namora com uma mulher? Rapaz, esse mundo tá perdido mesmo. A gente já ouviu muito esse comentário. Mas enquanto a gente não se afirmar como sujeito político, que nós somos, cidadãs, trabalhadoras, que votamos, pagamos impostos neste país, eles vão sempre estar tentando colocar a gente para subgrupos. Né? E isso é uma luta cotidiana dentro dos espaços que nós estamos. Seja na academia, seja na gestão, seja na rua, seja na família, seja na universidade. Né? Sapatão é resistência. Nós somos a revolução. Né? Sempre seremos a revolução. Mesmo que isso me violente. Mas a gente não vai deixar de ser revolucionário. Porque a coisa mais bonita no ser humano é a liberdade, é o amor, é o sentimento verdadeiro quando a gente enfrenta todas as dificuldades. E é isso. Sim. Eu sempre costumo dizer que diariamente o meu ato mais revolucionário é amar a minha companheira, né? É o ato mais revolucionário que a gente tem todos os dias, é amar.
Amar é o ato mais revolucionário que a gente tem todos os dias e que ele vai levando a gente para frente, realmente. Ele faz com que a gente se prepare, com que a gente realmente entenda o que acontece, como a Roseli falou. A gente não precisa simplesmente sair, a gente precisa conhecer realmente o que a gente está defendendo, quem nós somos. E a professora Lidiane pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha pesquisa, porque é o que envolve, né, realmente. Uhum. Fiz 2 pesquisas nos 2 últimos anos, né, de 2018 até esse ano. A minha primeira pesquisa foi sobre onde as mulheres estavam na história, né? Por isso, quando você falou da Odete, eu lembrei que eu dei uma passada nela também. Não cheguei a citar, porque naquele momento eu citei 4 mulheres, né? Citei a Juana Inês de la Cruz, citei Henriqueta Faves, Safo de Lesbos, e a última que eu citei também, que eu não estou me recordando agora, Joana d'Arc não. Juana Inês, a Rainha Cristina da Suécia, que também foi uma das referências que eu encontrei. Inclusive, é uma das únicas mulheres a estar enterrada no Vaticano. Quando eu fiz essa pesquisa, foi muito interessante, porque foi muito difícil localizar elas na história. Saber onde elas estavam, quem elas eram, porque elas não são citadas na história. Não é que a gente não exista. A gente não é citado na história, realmente. Então a gente é invisibilizada. Mas a gente existe, né? A gente não é silenciosa. Pelo contrário. A gente tem Safo de Lesbos citando toda a questão da homoafetividade, do amor homoerótico nas suas poesias durante a Grécia, né? Da Grécia Antiga. E é interessante que quando você analisa aquele contexto, você tem uma sociedade patriarcal e uma sociedade que ela não só condena a tua forma de amar. Para os atenienses, a mulher ela não tinha a mínima capacidade de amar. Imagina amar outra mulher. Né? Então, quando você fala que é importante, que fica feliz, eu também fico feliz porque eu podia ter desistido de tudo e nem estar aqui hoje, né? Falando com a Rosalie, com você, porque às vezes a gente, como eu falei, a gente está tanto tempo ali se reafirmando que dá vontade de desistir, né? Mas a gente não pode desistir. A gente precisa resistir e mostrar que nós temos um local de fala, que tudo é político, como você falou. Nós temos tantos direitos quanto qualquer outra pessoa. Nós somos um indivíduo, né? Como a gente fala no serviço social, nós somos sujeitos de direito. Então, a gente precisa ser reconhecido de tal forma. E eu acredito que o dia da visibilidade, a gente tem a oportunidade de falar isso para as pessoas, né? Nós somos seres humanos, como vocês. O sangue também é vermelho. A gente ama da mesma forma que vocês. E eu acho que o laboratório também está aqui, ser coordenado pela professora Lidiane, que é uma mulher lésbica, que está aí na academia, que é doutora, é muito importante, né? A gente ter toda essa visibilidade. Eu agradeço muito você, a Rosalie, pela participação, tá bom? Foi muito importante ter vocês aqui hoje para que as pessoas elas possam realmente desvendar seus estereótipos e entender um pouco da nossa história, né? Se a gente pudesse estender, a gente estenderia. Mas amanhã terão outras lives, se vocês puderem acompanhar, tanto no Instagram da Tiana, como com a Rosalie. Procurem no encarte que a gente publicou, tem o Instagram da Tiana, acompanhem o trabalho dela na secretaria. É muito relevante ter uma mulher, como ela falou, né? A gente precisa se colocar em locais que a gente seja ouvido. A gente ter na secretaria é muito importante, porque eu sempre tenho uma saída, não, pera, tem a Tiana. Tem que me representa, não, tem a Tiana. Quando eu preciso, não, tem a Rosalie no Fórum de Mulheres. Ela pode me ajudar. Então é sempre importante a gente se localizar e fortalecer os nossos laços e realmente ocupar espaços. Então, Tiana, eu agradeço pela tua participação, Rosalie também. E a gente vai encerrando. Eu vou finalizar
participação contigo. Já passou, passa muito rápido, né? A gente Passa já tanta coisa para passa muito rápido, é incrível quando o papo é legal. Agora, eu só queria, para finalizar e ressaltar que o papel da professora Lidiane é fundamental, porque ela quebrou paradigmas, enfrenta algumas dificuldades, tenho certeza disso, mas ela é resistência. Ela é a nossa referência no Amazonas, na Universidade Federal, né? Nós temos dois grupos importantes, o GSEX e o laboratório, né? E esses grupos é o que vão nos dar norte para a implementação de políticas públicas. Então, é importantíssimo criar, né, essas pesquisas dentro da universidade, porque é um registro da história da resistência das mulheres lésbicas e da comunidade LGBT como um todo. Muito obrigada por participar com vocês. Não desista. Você tem uma potencialidade grandiosa, você é uma menina maravilhosa, e eu tenho certeza que ainda vou ter o privilégio de estar no lançamento de um livro seu, né? Fica o desafio aqui para você levar isso para a vida, porque você pode tocar no coração e na realidade de muitas mulheres. Tá bom? Muito obrigada, Tiana. De coração. Beijo. Beijo.